Olá, turma do oitavo ano. Aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor da disciplina de História, e estaremos iniciando aí o nosso quarto bimestre. Então vem comigo para nós iniciarmos mais uma videoaula de História. Muito bem, galera. O nosso primeiro conteúdo aqui para nós iniciarmos o quarto bimestre trata-se sobre os Estados Unidos no século XIX. Vamos tentar esmiuçar este conteúdo de forma bem resumida para que vocês possam estar compreendendo. Pois bem, após a independência dos Estados Unidos e também após o reconhecimento da ex-metrópole das 13 colônias, ou seja, a Inglaterra, em 1783, reconhece a independência dos Estados Unidos, inicia o processo de consolidação do novo Estado-nação, do novo país, isto é, dos Estados Unidos. Então, o primeiro presidente deste país será um dos líderes da Guerra de Independência, chamado George Washington. Será o primeiro presidente dos Estados Unidos. E ele inicia todo um processo de enraizar na nova nação o sentimento patriota, um sentimento nacionalista de ser americano. E inicia também o processo de expansão territorial dos Estados Unidos, que ficará conhecido como Marcha para o Oeste, no qual os Estados Unidos irá expandir o seu território através de relações diplomáticas e também através de guerras. Os Estados Unidos irá comprar alguns territórios, como o território da Louisiana, do Alasca, da Flórida. Os Estados Unidos irá comprar esses territórios e irá anexar ao território deste novo país, que era os Estados Unidos. Pois bem, a marcha para o oeste, em suma, era isso, o avanço dos Estados Unidos territorialmente no sentido do Oceano Pacífico, que ficava bem próximo ali ao continente asiático e também ao continente africano. A marcha para o oeste vai ser influenciada por duas doutrinas. Primeiro, o Destino Manifesto, no qual os Estados Unidos se consideravam predestinados para trazer o desenvolvimento, para trazer o avanço tecnológico, para modernizar o país. E dentro do Destino Manifesto existia o empecilho. O empecilho seria os indígenas. Então os indígenas serão aí dizimados pelos Estados Unidos num processo de expansão territorial durante a marcha para o oeste. A marcha para o oeste também será influenciada pela lei de povoamento implementada pelo presidente George Washington e também será influenciada pela doutrina Monroe, a famosa frase da doutrina Monroe: a América para os americanos. Então os Estados Unidos se colocava como protetor deste novo continente chamado América. Pois bem, após esse período de expansão territorial, teremos atritos entre os dois blocos que se formaram nos Estados Unidos desde a época em que eram as 13 colônias, porque nós tínhamos as colônias do norte e as colônias do sul, com características peculiares. A colônia do norte mantinha um trabalho assalariado livre, enquanto que as colônias do sul mantinham um trabalho escravo. Então, essa questão da escravidão vai gerar uma guerra nos Estados Unidos, conhecido como Guerra de Secessão, entre os nortistas e os sulistas, principalmente devido à questão do trabalho escravo, que não entraram em acordo
Os sulistas não queriam acabar com a escravidão porque eram latifundiários e precisavam do trabalho escravo. Para eles era mais vantajoso o trabalho escravo do que o trabalho livre assalariado. E na época o presidente vai ser eleito pelo Partido Republicano, o presidente chamado Abraham Lincoln vai ser eleito, né, pela maioria dos nortistas, né, e os sulistas ficarão indignados diante dessa situação da eleição de Abraham Lincoln e vão se organizar em estados confederados, querendo se separar dos Estados Unidos. Logicamente que Abraham Lincoln não vai aceitar isto e vai dar início à Guerra de Secessão, tá? Que vai ser exatamente entre os nortistas e os sulistas. Tá? Então a Guerra de Secessão é resultado a partir disso. Então, após a Guerra de Secessão, né, os estados sulistas passaram pela reconstrução, devido toda a destruição causada pela guerra, e foram gradativamente recuperando seus direitos políticos nos Estados Unidos. Né? A sociedade sulista reagiu com indignação ao fim do trabalho escravo, e isso levou ao surgimento de grupos segregacionistas, como por exemplo, merece destaque, né, como por exemplo o Ku Klux Klan, né, que perseguiam a população afro-americana, ou seja, perseguia os negros. Tudo isso resultado da Guerra de Secessão entre os nortistas e os sulistas, principalmente devido ao fator do trabalho escravo. Enquanto que os nortistas defendiam o fim do trabalho escravo e a introdução do trabalho assalariado, os sulistas preferiam que o trabalho escravo continuasse. Inclusive, eles se separaram dos Estados Unidos e por isso teve a Guerra de Secessão declarada pelo presidente eleito pelo Partido Republicano, Abraham Lincoln. Eu espero que vocês tenham compreendido. Foi apenas um resumo, uma síntese do conteúdo. Obrigado pela atenção e que vocês tenham bons estudos.